Além do bem e do mal. Nietzsche. Os preconceitos dos filósofos. Parece-me que hoje todos se esforçam para minimizar a influência real que Kant exerceu na filosofia alemã e, sobretudo, insinuar prudentemente o valor que ele próprio se atribuía. Kant se orgulhava, antes de tudo, de sua tabela de categorias. Com essa tabela na mão, dizia: isto é o mais difícil que jamais se poderia ter empreendido na área da metafísica. Que se entenda bem esse poderia ter. Ele se sentia orgulhoso por ter descoberto no homem uma nova faculdade do juízo sintético a priori. Bem que cometeu um erro nesse ponto, pois o desenvolvimento e o rápido florescimento da filosofia alemã não deixam de ter menos participação nesse orgulho e no zelo que incitou a todos os jovens pensadores a descobrir, se possível, alguma coisa que os orgulhasse mais ainda, a descobrir, em todo caso, novas faculdades. Mas reflitamos um pouco, posto que ainda temos tempo, de que modo são possíveis os juízos sintéticos a priori, se perguntava Kant, e que respondia: por meio de uma faculdade. Infelizmente não se contentou com uma resposta em 3 palavras. Foi prolixo, solene, demonstrou ostentação de profundeza e de linguagem confusa germânicas, a ponto de esquecer a alegre tolice alemã que se oculta no fundo de semelhante resposta. Melhor ainda, todos se sentiram tomados de alegria diante dessa descoberta de uma nova faculdade, e o entusiasmo chegou ao cúmulo quando Kant acrescentou uma nova descoberta: aquela da faculdade moral do homem. De fato, nessa época os alemães eram ainda morais e ignoravam o realismo político. Essa foi a lua de mel da filosofia alemã. Todos os jovens teólogos do seminário de Tübingen se dedicaram a pesquisar para descobrir novas faculdades. E o que foi que não se descobriu durante esse período ainda tão juvenil da filosofia alemã? Esse período inocente e rico, no qual cantava a fada maligna do romantismo, quando não se sabia ainda distinguir entre descobrir e inventar. Descobriram principalmente uma faculdade para as coisas suprassensíveis. Schelling a denominou intuição intelectual, satisfazendo assim aos mais fervorosos desejos de seus alemães, repletos de aspirações piedosas. A pior injustiça que se pode cometer contra esse impetuoso e entusiasta movimento que era só juventude, embora se disfarçasse audaciosamente com um manto de ideias cinzentas e senis, seria tê-lo levado a sério, tratá-lo realmente com indignação moral. Em resumo, tornaram-se mais velhos e o sonho se desvaneceu. Chegou o momento em que passaram a esfregar os olhos, antes de todos e em primeiro lugar o velho Kant. Por meio de uma faculdade, havia dito, mas queria dizer pelo menos. Mas isso é uma resposta? Uma explicação, ou melhor, não é a simples repetição da pergunta? Por que o ópio faz dormir? Por meio de uma faculdade. Pela virtus dormitiva, respondia o médico de Molière. Porque há nele uma força dormitiva cuja natureza é de entorpecer os sentidos. Mas semelhantes respostas são convenientes para a comédia. E finalmente chegou o tempo de substituir a pergunta de Kant. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Por outra pergunta. Por que é necessário acreditar nessa categoria de juízos? Quer dizer que finalmente chegou o momento de compreender que, para a conservação dos seres de nossa espécie, esses juízos devem ser tidos como verdadeiros, o que não impediria, por outro lado, ser juízos falsos. Ou, para falar com maior clareza, para dizer que as coisas de forma mais grosseira e radical, os juízos sintéticos a priori não deveriam em absoluto ser possíveis. Não temos nenhum direito sobre eles, são como tantos outros juízos falsos que pronunciamos. Entretanto, era necessário que fossem tidos por verdadeiros, tal como uma crença de primeiro plano, como um aspecto que faz parte da ótica da própria vida. E para levar em consideração finalmente a enorme influência exercida em toda a Europa pela filosofia alemã, espero que todos compreendam seu direito às aspas. Não se poderia duvidar que certa virtus dormitiva
contribuiu para isso. Estávamos extasiados entre os nobres desocupados de todas as nações, moralistas, místicos, artistas, as 3/4 partes de cristãos e obscurantistas políticos, extasiados por possuir, graças à filosofia alemã, um contraveneno para combater o sensualismo todo-poderoso que, do século anterior, havia transbordado neste. O atomismo materialista é uma das coisas mais bem refutadas que existem, e, sem dúvida, entre os sábios, ninguém é hoje tão ignorante a ponto de lhe conferir alguma importância, se não for para a comodidade pessoal e para o uso corrente, notadamente para abreviar a terminologia. Deve-se agradecer, sobretudo, a esse polonês Boscovich, que foi até o presente com outro polonês, Copérnico, o maior e mais vitorioso adversário da aparência. Enquanto Copérnico logrou fazer-nos crer, contrariamente ao testemunho de nossos sentidos, que a Terra não é imóvel, Boscovich não ensinou a renegar a crença na última coisa que subsistia como estabelecida na Terra, a crença na matéria e o átomo, última redução da Terra. Foi o maior triunfo conquistado até então sobre os sentidos, mas deve-se ir mais longe e declarar guerra também à necessidade atômica, que ainda sobrevive da forma mais perigosa em domínios de que ninguém suspeita, como essa famosa necessidade metafísica, e essa seria uma guerra inexpiável, uma guerra a facadas. Deve-se, antes de qualquer coisa, dar o golpe de misericórdia a esse outro atomismo, mais funesto ainda, o atomismo das almas, que o cristianismo por mais tempo e melhor ensinou. Que me seja permitido designar por essa palavra a crença que considera a alma como uma coisa de indestrutível, eterna e indivisível, como uma mônada, como um átomo. É essa crença que deve ser eliminada da ciência. Por outro lado, não é de modo algum necessário, seja dito entre nós, desembaraçar-se da própria alma e renunciar a uma das mais antigas e veneráveis hipóteses, como fazem com imperícia naturalista que, desde que tocam a alma, logo a perdem. O caminho fica aberto para novas concepções mais sutis da alma, considerada como uma hipótese, e para ideias como aquela da alma imortal, da alma pluralidade de sujeitos, da alma coordenadora dos instintos e das paixões. Ideias que desde já reclamam direito de cidadania na ciência. O psicólogo moderno, para acabar com as superstições que pululavam até o presente em torno da noção de alma, com uma abundância quase tropical de algum modo se retirou ele próprio num novo deserto e numa nova desconfiança. Provavelmente, os psicólogos antigos tenham resolvido isso de maneira mais agradável e mais divertida, mas no final das contas, o psicólogo moderno, que se vê com isso condenado a inventar e, quem sabe, talvez também a descobrir. Os fisiologistas deveriam hesitar em considerar o instinto de conservação como instinto fundamental de todo ser orgânico. Antes de tudo, aquele que vive quer dar livre curso à sua força. A própria vida é vontade de potência. A conservação em si não passa de uma das consequências indiretas mais frequentes. Em resumo, aqui, como em qualquer outro local, cuidado com os princípios teológicos supérfluos, como o instinto de conservação, o esforço de preservar o ser que se deve à inconsequência de Spinoza. De fato, assim o exige o método que deve ser, antes de tudo, parco de princípios. Há, talvez, 5 ou 6 cérebros que começam a suspeitar que também a física é somente um instrumento para interpretar e regrar o mundo. É nosso parecer que seja dito com permissão, e não uma explicação do universo. Mas na medida em que a física se apoia na crença dos sentidos, essa vale mais e continuará valendo mais durante muito tempo, isto é, como explicação. Ela tem a seu favor os olhos e os dedos, isto é, a vista e o tato. Numa época de gostos profundamente plebeus, isso tem um efeito mágico. Nada como isso para persuadir e convencer. De fato, é obedecer instintivamente ao cânon de verdade do sensualismo eternamente popular. O que há de claro aqui? O que é que explica?
o que se pode ver e tocar. Todo o problema deve ser levado até esse ponto. Ora, o encanto do pensamento platônico se alimentava, pelo contrário, da repugnância para tudo que caía sob os sentidos, e essa era uma maneira nobre de pensar. Talvez entre os homens que eram dotados de sentidos mais vigorosos e mais exigentes que aqueles de nossos contemporâneos, mas que sabiam saborear um triunfo superior, mantendo-se senhores deles. Conseguiam, por meio de uma rede de ideias pálidas e frias que jogavam no turbilhão matizado dos sentidos, a plebe dos sentidos, como dizia Platão. Havia essa sujeição do mundo, nessa interpretação à maneira de Platão, um contentamento bem diferente daquele que nos oferecem os físicos de hoje, como os darwinistas e os antifinalistas, entre nossos operários fisiologistas, com seu princípio de mínimo de energia e de máximo de estupidez. Lá onde o homem não tem nada a ver nem a tocar, não há nada tão pouco a procurar. Esse é certamente outro imperativo diferente do imperativo de Platão, mas que poderá muito bem ser o bom para uma raça rude e laboriosa de construtores de máquinas e de pontes que, no futuro, não terão outra coisa a fazer senão realizar trabalhos grosseiros. Para estudar seriamente a fisiologia, é preciso ater-se a que os órgãos dos sentidos não sejam considerados como fenômenos como os considera a filosofia idealista. De outra forma, não poderiam ser causas. Sensualismo tomado pelo menos como hipótese reguladora, para não dizer como princípio heurístico. Como? E outros pretendem até mesmo que o mundo exterior é obra de nossos órgãos? Mas então nosso corpo, que faz parte do mundo exterior, seria obra de nossos órgãos? Por conseguinte, nossos órgãos seriam eles próprios obra de nossos órgãos. Aí está, segundo me parece, uma profunda reductio ad absurdum. Por pouco que a noção de causa sui seja alguma coisa de fundamentalmente absurdo, disso resultaria que o mundo exterior não é obra de nossos órgãos.